O primeiro cliente a gente nunca esquece, mas quando ele tem que te carregar no colo, aí sim é marcante. Vou te contar essa história. Bem, eu já contei um pouquinho da minha vida profissional, pessoal e que eu passei a empreender. Bom, quando você passa a empreender, a primeira coisa que você precisa é de buscar fontes de receita, no caso, clientes, né? Eu fico vendo as pessoas falar, né, de dificuldade, de desafios, e aí eu vou contar um pouquinho dessa história. Meu primeiro cliente, né, que eu fui fazer o contato, eu desenvolver e tudo, na minha época não existia o Waze, tá, gente? Não existia smartphone. Então eu peguei o endereço e coincidiu da empresa ser na esquina. Detalhe, aqui a rua era reta, mas aqui era uma subida tremenda. E eu cheguei a parar o carro exatamente aqui. Ou seja, eu entrei pelo lado de baixo da empresa. Então imagina, com limitação física, 3 lances de escada gigante, ainda com os degraus bem altos. E aí eu custando subir aquelas escadas com dificuldade e tal. No meio do caminho eu vejo uma pessoa descendo. E essa pessoa me pergunta, falei, cara, você está aqui, está procurando alguma coisa? Eu falei, sim, estou procurando o proprietário, falei o nome, ele falou, sou eu. Eu falei, você é? Eu falei, eu estou em reunião com você agora. Ele falou, você que é o Assis? Eu falei, tal. Batemos um pouquinho de papo ali, na hora que eu voltei, subi na escada conjuntamente com ele, né, que ele viu a dificuldade que eu tinha para aquilo, ele falou assim, eu posso te carregar? Imagina, primeiro cliente, eu de terno e gravata, detalhe importante, eu de terno e gravata, no meio da escadaria, eu falei com ele assim, pode. E aí ele me carregou no colo, tipo o noivo, o marido, quando chega com a noiva, sabe qual? Me pegou no colo. Ao chegar no patamar da empresa, como se não bastasse, a sala da diretoria ficava no andar ainda para cima. Ele teve que me carregar mais um lance de escada, né? E isso acabou me trazendo, naquele momento, houve uma conexão importante entre eu e ele, né, que ao longo do tempo, aí eu não vou dar spoiler, a gente desenvolveu um projeto super legal, mas naquele momento, então, aonde que, na minha reflexão de hoje, né, de períodos futuros aqueles, eu fiquei pensando, né, o tanto que é importante a gente poder, independente de onde estivermos, demonstrar as nossas fraquezas e as nossas necessidades, né? Muitas vezes todo mundo entende isso como um ponto frágil, como algo que vai acabar te trazendo descredenciamento, e na verdade naquele dia houve uma conexão super importante, houve um entendimento, né, que eu estava ali, né, buscando um cliente, mas que eu também era um ser humano que tinha as minhas necessidades e que eu poderia ajudá-lo profissionalmente e que ele poderia me ajudar fisicamente, né? Então houve uma troca muito importante. E dentro dessa troca foi muito legal porque... E detalhe, né, gente? Quando eu cheguei no último patamar lá, antes de subir para a escada de diretoria, a rua de cima era plana. Ou seja, se eu tivesse estacionado na rua de cima, não tinha nem degrau, né? Então são coisas que acontecem na vida da gente e nesses desafios você vai aprendendo que a vida, por mais que às vezes pareça ser pejorativo, ter dificuldade, pode ser um grande presente, desde que você entenda que tudo isso vem para o bem, você tenha fé e força de acreditar, né, que a vida é sempre para o melhor para aqueles que plantam, para aqueles que merecem e para aqueles que entendem que a jornada é sempre uma eterna construção. Né? Nunca existe um ponto que a gente tem que fazer, eu estou pronto. Né? E através disso eu conto muito nas minhas palestras, né, nos meus podcasts, que é engraçado, que minha bunda é a bunda mais democrática do Brasil, entendeu? Desde o lavador de carro até o presidente da empresa, todo mundo já põe a mão nela, entendeu? Então não tem essas coisas. Chegava, depois disso eu aprendi, chegou. Não tem acessibilidade, me carrega, né? Seja qualquer um. Por quê? Porque, na verdade, a minha missão, o meu propósito, o meu compromisso era chegar lá, não importa como. Não importa se nisso eu precisava de ter ajuda, não importa se tinha dificuldades, eu precisava de chegar, sentar à mesa e desenvolver os meus clientes. Precisava de chegar, sentar à mesa e mostrar para eles aquilo que eu tinha, né, proposto para eles através de um contato telefônico, o que era a Assis, de que forma que a gente poderia se desenvolver. E acabava que as demais pessoas das empresas, ao ver aquilo, né, ao invés de criar uma ansiosidade, ou um desafeto, o cara vem cá me auditar, o cara vem cá para me ensinar, o cara vem cá para me controlar, já criava um certo clima de afetividade ali, poxa, porque eles tinham que me carregar, sabia, né, dos meus limites, e isso tudo contribuiu, ou seja, aquele lado que eu falei no outro vídeo,
da gente poder perceber sempre o equilíbrio da balança. Se por um lado o meu desafio físico tinha, né, as suas particularidades, por outro lado ele também abria caminhos e portas para mim de conexão com pessoas muito importantes. E essas pessoas, quando ia conhecendo os nossos projetos, os nossos trabalhos, foi difícil um projeto ou um cliente ou um funcionário, um CEO, um CFO, um gerente de um cliente nosso, que em algum momento não falou assim, cara, você me inspira muito, cara, eu vejo os seus desafios, às vezes eu tenho vergonha de reclamar, cara, e tudo. E aí eu contava um pouquinho da minha história, mas explicava que eles também, né, eles também contribuíam tudo, e que cada um dentro da sua história tem algo de muito importante a deixar, né, tem muito a contribuir, tem muito a fazer. E outra coisa, entrou uma missão minha importante nesse sentido. Como eu tinha dificuldade, e às vezes assim, muitas pessoas nas coisas mais simples do mundo não percebem determinadas situações, por exemplo, acessibilidade, né? São coisas que pessoas que não têm uma deficiência física nem percebem, não é por culpa delas, não é porque são do mal, nada disso. E aí eu comecei a construir pontes também no sentido de acessibilidade. É difícil hoje um cliente nosso que não faça as rampas, que não faça elevadores. Eu já ganhei, né, inclusive de cliente, elevador de presente. Agora, esses dias eu tive talvez um das coisas mais marcantes. Eu visitei uma empresa que fatura mais de R$ 1 bilhão por ano, e tive uma empatia muito grande com o presidente da empresa, e bater muito papo, tal. Só que lá na empresa dele, para subir para o patamar de cima, era escada. Então é como se fosse 2 andares, e aí, né, eu como cadeirante, não tinha como e tal, e eu vi que ele ficou sensibilizado com aquilo, porque ele queria me levar lá na sala de reunião principal. Nós não fechamos contratos, isso é importante, mas mantivemos conexão. E esses dias para trás ele me mandou toda a planta do projeto, já com o elevador, falou assim, em breve você vai vir tomar um café comigo, porque eu tenho que te dar essa dignidade de subir lá onde que eu não consegui subir naquele dia que você veio cá me visitar. Então olha para você ver, né, quer dizer, ele está me dando um presente, não é meu cliente, nós não fechamos contrato, e ele fez essa gentileza, essa sensibilidade. E que isso, né, com certeza, eu vou conversar com ele para virar um case, para mostrar que as pessoas precisam perceber outras pessoas, que as pessoas podem facilitar a vida de outras pessoas, porque esse investimento para ele não é nada que financeiramente vai modificar a vida dele, mas que vai trazer dignidade talvez para muitos que já passaram por lá com outras necessidades e não tiveram acesso. E para virar para as pessoas perceberem essa necessidade de acesso. E que acolhimento, gente, às vezes está em pequenos detalhes. Por exemplo, para mim levantar, às vezes eu tenho dificuldade. Então, é muito comum, eu tenho uma afinidade muito grande com as copeiras das empresas que eu trabalho. Esse cliente que me carregou no colo tem uma história muito interessante. Nós ficamos lá muitos anos, desenvolvemos um projeto, abrimos um grupo de empresa ao longo desse tempo. E num dos aniversários da empresa dele, ele fez uma festa comemorativa muito bacana e tinha a dona Terezinha, que era a copeira que cuidava de nós lá, né? Cuidava de toda a parte de café, alimentação e tal. E ela, no meio da festa, me procurou, me abraçou e começou a chorar. Falei, Terezinha, por que você está chorando? Né? Eu pensei que era emoção pelo aniversário da empresa e tal. Ela falou assim, eu preciso te contar uma coisa. Eu falei, o que foi? Ela falou assim, você foi o primeiro homem de terno e gravata a me cumprimentar e me dar um abraço. E isso me marcou demais da conta, porque eu faria isso independente de qualquer coisa. Mas o tanto que às vezes as pessoas ficam marcadas, ou seja, provavelmente várias pessoas de terno e gravata transitavam por essa empresa e sequer a enxergavam, né? E ela tinha esse sentimento de ser invisível, né? E como eu cheguei e tratava ela muito bem, e abraçava e brincava muito com ela, o dia que ela me demonstrou isso, eu ampliei ainda mais minha visão de processos, pessoas, negócios, de entender que tudo ali tem uma história, tem uma vida a ser contada e que precisa ser respeitada. Por quê? Porque quando a gente fala de clientes, quando a gente fala de negócio, a gente sempre quer falar de coisas grandes, de coisas importantes, de diferenciais, mas aquela pessoa que cuida do café, da água, se ela fizer aquilo com alta performance, com dignidade, ela está transformando aquele ambiente. Aquela pessoa que deixa um banheiro higienizado, limpo, bem cuidado, ela está transformando o ambiente. Aquela pessoa que vai deixar a empresa limpa, né, transformada para aqueles que chegam, sentir o aroma, o visual, ela está transformando o ambiente. Então nunca esqueçamos que todo mundo faz parte desse todo. Somos células a contribuir, independente de qual camada, independente de qual situação. Porque o que seríamos de nós
né, falar de negócio se não tivermos ambiente, se não tivermos esse carinho. Então eu convido vocês a sempre perceber os outros, a saber se às vezes, até sem querer pode acontecer, né, da gente não perceber determinadas pessoas, não cumprimentar determinadas pessoas, elas entenderem que elas fazem parte daquele ecossistema, que elas fazem parte da vida. E olha só para você ver, quando uma pessoa contribui para isso, aquela empresa fatura. Eu tenho clientes que têm 3.000 funcionários, 2.000 funcionários, aqueles 2.000 funcionários têm família, né? Aquela empresa não sei quantos fornecedores, não sei quantos clientes, tudo isso faz parte do todo, que saibamos respeitar, aprender a conviver com todas essas células com muita dignidade. Eu luto muito por dignidade e entendo que um dos principais princípios de negócio é levar a dignidade, ética e moral às empresas. Me contem, dentro da história de vocês, aquilo que marcou vocês, dentro da jornada de vocês, aquilo que sensibilizou vocês, independente daquilo que você qualifica como grande, pequeno, mas aquilo que marcou, que você guarda como sentimento e que fez diferença na sua história. Assine o nosso canal, marque o sininho e vamos nos encontrar nas demais redes sociais. Valeu, galera! Podemos? Fudeu. Mas agora é ótimo.